com alegria, né, acolher o seminarista José Borges. É professor de filosofia no Seminário Diocesano, já concluiu o curso de Filosofia e Teologia e membro do Vicariato para Educação, Cultura e Universidades. Seja E, bem-vindo, né? desde já, nós agradecemos esse momento, né, como seminarista. Isso. Então, Que tenhamos todos uma boa formação. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Bom dia a todas as dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 2. Desde já gostaria de agradecer a Dom Ducenho e aos membros da Comissão Episcopal para a Vida e a Família pelo convite, pela confiança, né, de estar aqui participando, contribuindo de uma maneira simples, mas importante para todos nós. Me foi pedido que eu falasse um pouco sobre os documentos pontifícios sobre São José. O objetivo é que nós tenhamos uma noção, né, básica do que é que os documentos estão nos apresentando. Então, desde já, eu agradeço a todos pela atenção, eu agradeço a todos pela sintonia e quero dizer que esse material que eu estou utilizando aqui, ele será disponibilizado para todos, né? Nós vamos enviar, não sei, por e-mail ou pelo WhatsApp, e nós preparamos aqui um material em PDF com uma breve síntese, né? Quais são os documentos pontifícios, né? Nós temos, o primeiro é Quemadmodum Deus, que é o decreto do Papa Pio IX, proclamando São José como patrono da Igreja. Inclusive, o documento, nós estamos celebrando o ano de São José, justamente porque faz 150 anos que esse documento foi apresentado, proclamado. Então, o documento do ano de São José, né, que é Patris Corde, né, ele é uma alusão aos 150 anos justamente desse documento aqui, desse decreto, que é o decreto que coloca São José como patrono da Igreja, né? Então, Quemadmodum Deus é o documento que apresenta São José como patrono da Igreja. Outro documento que nós vamos apreciar é o documento Inclitum Patriarcham, que é uma carta apostólica do Papa Pio IX, concedendo as prerrogativas litúrgicas dos patriarcas à festa de São José. Outro documento muito importante é o Quamquam Pluris, que é uma carta de Papa Leão XIII. E outro documento também que nós vamos ler é o Bonum Sane, que é uma carta do Papa Bento XV. É um motu próprio, onde nós vamos proclamar, onde José é proclamado como um patrono da Igreja Universal, né? Outro documento é Levoce Cedatuto. Está diferente dos outros, esse documento está em italiano, os outros estão em latim, que é uma carta apostólica de João 23, do Papa São João 23. E, por fim, outro documento que nós vamos dar uma pincelada é o Redemptoris Custos, que é uma exortação apostólica de João Paulo II sobre a figura e missão de São José. Esses documentos, todos eles são de extrema importância para todos nós. Eu acredito que nós deveríamos ter uma palestra para cada documento, inclusive. Mas como nós não temos essas condições hoje, nós vamos dar eu decidi fazer uma breve síntese de todos esses documentos. Eu fiz uma espécie de fichamento de citação, né? Então, eu coloquei algumas citações desses documentos que considerei como uma das mais importantes, para que nós possamos contemplar todos de uma maneira que não percamos a qualidade do texto, mas também de uma maneira que possamos abarcar tudo. Então, esse material ele está disponível para vocês.
Eu espero que vocês possam apreciá-lo e ler com calma depois da nossa palestra, depois da nossa formação. Então, eu trouxe algumas citações do livro, dos documentos, e nós vamos ler e apreciar um pouco essas citações, tá bom? Lá na página 3 do movimento, nós vamos ter aqui uma breve síntese do documento aqui que nós produzimos. Uma breve síntese. Então, lá no documento Quem ad Modum Deus, que foi escrito em 1870, que é justamente esse documento que nós estamos comemorando no ano de São José, com o padre Patris Cordis, diz assim, logo no primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo, assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura, e fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e elegeu o guarda dos seus tesouros mais preciosos. O que é que nós podemos destacar aqui? José, ele é apresentado pelo Papa Pio IX como aquele que é o guardião dos tesouros mais preciosos de Deus. Que coisa linda, né? Quais são os tesouros mais preciosos? Maria e Jesus. Então, Maria e Jesus são tidos como os tesouros mais preciosos de Deus, e nós sabemos que aquilo que é mais caro para nós, mais cuidado nós temos. Logo, Deus, ao colocar José como aquele que cuida dos tesouros mais preciosos, com certeza nós devemos ter estabelecido de que São José não é qualquer pessoa, né? É o guardião dos tesouros de Deus. E aí nós estamos vendo ele fazendo uma referência com José do Egito, né? Que é justamente uma das leituras que estão sendo lidas durante essa semana no tempo da Quaresma. Outra alusão muito bonita que o Quem ad Modum Deus apresenta é: aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu e com paterno afeto abraçou e beijou. Então nós estamos vendo o documento relacionando José a Jesus como duas pessoas de profundo afeto. Pessoas que, como pai e filho, nutriram cuidadosamente um grande afeto, uma grande intimidade, né? É lindo perceber que aquele que sustentou, aquele que alimentou o próprio alimento, né? Aquele que sustentou o sustento de nossa vida, né? José é aquele que sustenta o nosso sustento. É belo isso, perceber que José é aquele que alimenta o nosso alimento. E aí, diante desse elogio tão grande a São José, nós estamos vendo nós devemos ter uma convicção plena da riqueza, da preciosidade, da importância de São José para a nossa devoção, para a nossa igreja, para a nossa fé, né? Essas são as duas citações que eu quis destacar do documento Quem ad Modum Deus. Outro documento que nós podemos destacar é o documento Inclitum Patriarcam. E no documento Inclitum Patriarcam, nós vamos ver lá no parágrafo 1 o seguinte elogio: o bem-aventurado José, coroado de glória e de honra no céu, a fim de que cumprisse com fidelidade uma obra tão sublime, fortaleceu e enriqueceu abundantemente com graças especiais. Então, José, ele é fortalecido, ele é enriquecido abundantemente com graças especiais. Assim como Maria, que é plena de graça,
a cheia de graça, José é aquele que vai ser enriquecido, fortalecido das graças especiais, para que ele possa melhor servir, melhor continuar a sua missão de pai adotivo do Cristo. Né? Esse foi o parágrafo que eu destaquei do documento Inclitum Patriarcham. Outro documento muito interessante que nós elencamos foi o Quamquam Plurias. E no parágrafo 11 diz assim: se Deus deu José como esposo a Maria, deu não só como companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade e tutor de sua pureza, mas também como participante da excelsa dignidade da qual ela foi adornada. Então nós não podemos ver José como um mero coadjuvante da ação salvífica de Deus. Nós temos que ver José como um participante ativo, como também um dos protagonistas da ação salvífica de Deus. Ele que obedeceu, ele que o próprio Cristo foi obediente e também prestou honra e respeito, como todo filho deve fazer a seu pai. Então, se Jesus, que é o Senhor do Universo, o autor da vida, ele que é o princípio e o fim de tudo, que o próprio Cristo, nosso Salvador, ele foi obediente e prestou honra e respeito a São José, nós também, como os seus filhos diletos, nós também somos chamados a, por meio da nossa devoção, também obedecer, ser submisso e prestar honra e respeito. Né? O documento ele continua no parágrafo 13, dizendo o seguinte: foi ele que guardou com sumo amor e contínua vigilância a sua esposa e o Filho Divino. Foi ele que proveu o sustento com o trabalho, ele que os afastou do perigo, a quem os expunha o ódio de um rei, quando ele foge para o Egito. Foi ele também que levou salvo para fora da pátria, e nos desconfortos da viagem, nas dificuldades do exílio, foi de Jesus e Maria companheiro inseparável, socorro e conforto. Que lindo! José foi companheiro inseparável de Maria, foi socorro e conforto da Sagrada Família. Consolo e conforto. É interessante, né? Porque nós temos a nossa fé, nós estamos convictos de que Jesus é o nosso consolo. Jesus é o nosso conforto. O consolo, por excelência, que é o próprio Cristo, encontrou consolo em José. Que lindo. O consolo, com C maiúsculo, o consolo de toda a humanidade, que é Cristo, foi consolado por José. O conforto de toda a humanidade foi confortado por José. Veja que grandioso, né? São José, de fato, não é um mero coadjuvante da história da salvação. Muito pelo contrário. Ele é aquele que guarda a família de Nazaré. É aquele que defende a família de Nazaré. E a igreja, no documento Quamquam Plurias, ele apresenta o quê? Ela apresenta que, assim como José foi o defensor, o guardião da família de Nazaré, ele hoje ainda é o defensor, o guardião da igreja. Assim como José defendia, cuidava, amava, zelava pela família de Nazaré, hoje, como nosso patrono, ele cuida, ele ama e zela a igreja de Cristo. Que belo. É grandioso quando nós nos aprofundamos nos documentos da igreja e nós conseguimos ver o cuidado, o amor com que a igreja tem para com José. E que pede a nós
católicos também a ter esse cuidado, essa devoção, esse zelo. O documento Bonum Sane, do ano de 1920, ele fala o seguinte: por São José, nós vamos diretamente a Maria, e por Maria, a fonte de toda a santidade, Jesus Cristo, o qual consagrou as virtudes domésticas com a sua obediência para com São José e Maria. O documento Bonum Sane, ele vai aprofundar de uma maneira muito bela a dimensão da família. Ele vai desenvolver a importância de São José para o contexto familiar. E aí é muito importante, nós que estamos aqui num evento para a família, destacar isto, né? Que São José, Maria, eles são aqueles que nos apontam diretamente para a fonte de toda a santidade, que é o Cristo, que consagrou todas as virtudes domésticas. Então, a partir do momento que a família de Nazaré vive em santidade, a partir do momento que eles têm Jesus em seu seio, em seu lar, nós vamos ver a família, a vida doméstica, o cotidiano em casa, em família, sendo santificado. O próprio documento Bonum Sane, ele também diz o seguinte: na escola de São José, aprendam todos a considerar as coisas presentes que passam, à luz das futuras que permanecem para sempre. Então, na escola de São José, nós somos chamados a experimentar um discipulado. Nós somos chamados a aprender de José a viver as coisas que não passam, a buscar as coisas que são eternas, né? E nós nos alimentar de esperança dos bens celestes, para que nós possamos viver segundo os ditames da piedade e da justiça. Viver segundo os ditames da piedade e da justiça, né? Sem dúvida, o documento Bonum Sane é um documento que pode enriquecer muito a nossa espiritualidade enquanto família, relacionando as virtudes de José, as virtudes de Maria e as virtudes de Cristo. Outro documento que eu fiz questão de ressaltar é o documento Levoste Quedatuto, que diz o seguinte: ó São José, aqui mesmo é vosso lugar de protetor da Igreja Universal. Quisemos apresentar-vos, através das palavras dos documentos de nossos predecessores, uma coroa de honra, como eco dos testemunhos de afetuosa veneração que se eleva igualmente de todas as nações católicas e de todas as regiões missionárias. Olha que lindo. Sede sempre nosso protetor. São José está sempre atrelado a característica de proteção. E aí, assim como ele protegeu a Sagrada Família fugindo para o Egito, assim como ele protege a Sagrada Família da fome por meio do trabalho, assim como ele protege a Sagrada Família da fome, dando um lar, do frio, dando um lar, assim como ele protege a Sagrada Família da discórdia, amando, São José, ele hoje ainda é o nosso protetor. Então, o documento Levoste Quedatuto fala: sede sempre nosso protetor. Que vosso espírito interior de paz. E aí nós vamos ter virtudes, né? José está relacionado com a paz, com o silêncio, com o bom trabalho, com a oração, né? Que nós, tendo todas essas características, nós possamos servir a Santa Igreja. Que José nos ensine a vivificar sempre e nos alegre em união com vossa Santa Esposa. José
ele está sempre sendo apresentado como aquele que estava numa íntima união, num fortíssimo e suave amor a Jesus. É exatamente isso que o documento quer destacar, nessa unidade e nesse caráter protetor de São José. Outro documento que nós vamos destacar é o Redemptoris Custos, do ano de 1989. E ele diz o seguinte, essa foi uma das citações que eu mais gostei. Ele diz o seguinte: José de Nazaré participou, como nenhuma outra pessoa humana, à exceção de Maria, a mãe do Verbo encarnado. Ele participou do mistério da encarnação, como nenhuma outra pessoa humana. Maria não tem como ser outra igual a ela, né? Porque ela é aquela que gera o próprio Cristo. Mas depois de Maria, José é aquele que participa da maneira mais plena possível da encarnação do Verbo. Ele participou em tal mistério simultaneamente com Maria, envolvido na realidade do mesmo evento salvífico, e foi depositário do mesmo amor, em virtude do qual o Eterno Pai nos predestinou a sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo. É isso que o Redemptoris Custos mostra, né? O Redemptoris Custos, ele também nos diz que José ele foi o primeiro a participar da mesma fé da Mãe de Deus. É interessante porque esse documento foi escrito por João Paulo II, e Papa João Paulo II ele vai apresentar a participação de São José em todo o momento do ato salvífico, o ato revelativo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o momento em que acontece a anunciação do anjo até o fim da vida, o Papa João Paulo II ele apresenta quais foram as contribuições de São José no mistério salvífico, na encarnação do Cristo. Então, desde da anunciação, nós vamos ver São José sendo aquele que participa da mesma fé da Mãe de Deus. Fé esta que tornou-la fecunda. Fé esta que plenificou de graça. E plenificando Maria de graça, fez com que ela se tornasse a mãe do Salvador. De modo que José, ele se torna pai de Cristo por meio do laço matrimonial com Maria. Mas não somente. Ele se torna pai de Cristo por meio da fé. Por meio da fé. Por meio desse coração que é totalmente obediente à vontade de Deus. Então, o Papa João Paulo II, na Redemptoris Custos, ele faz questão de deixar claro que o matrimônio com Maria é, de fato, o fundamento jurídico da paternidade de José. E ele faz isso para que nós não caiamos no erro de pensar que essa paternidade ela era ilustrativa ou meramente figurativa. Não, essa paternidade de José com Jesus, essa paternidade era uma paternidade verdadeira. Era uma paternidade imputativa, é verdade. Mas era uma paternidade verdadeira. Não é à toa que no Evangelho de São Lucas, Maria diz, eu e teu pai estávamos te procurando. Essa paternidade, ela não era uma paternidade simbólica. Era uma paternidade real, concreta, palpável. Não é à toa que Jesus era, sim, obediente a ele e aprendia dele os ensinamentos da vida. Então, o Papa João Paulo II ele faz questão de deixar isso muito claro.
Outra citação que eu quis destacar do documento Redemptoris Custos foi o parágrafo 7, que diz assim: enquanto o casal formado por Adão e Eva tinha sido a fonte do mal que inundou o mundo, o casal formado por José e Maria constituiu o vértice do qual se expande por toda a terra a santidade. E estamos aqui num evento para casais, para a família, é muito bom que nós possamos destacar isso. Enquanto que Adão e Eva, o casal Adão e Eva, foram fonte do mal que inundou o mundo, o casal José e Maria são fonte de toda a santidade. Então, nós que fazemos parte da pastoral familiar, nós devemos lembrar disso. Que você, casal, você enquanto família, você pode ser uma fonte de santidade. Você enquanto célula familiar, enquanto corpo de Cristo naquela igreja doméstica, você é chamado a ser fonte de santidade em sua casa. Mas não somente no seu trabalho, no seu ambiente cotidiano, na sua vida. A família é confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor, ao reflexo vivo e participação do amor de Deus. Vou repetir isso aqui. A família é confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor. Guardar, revelar e comunicar o amor. Que nós possamos lembrar dessa nossa missão. A família precisa guardar, revelar e comunicar o amor. A exemplo da Sagrada Família de Nazaré. A exemplo de São José, de Maria e de Jesus. Outra coisa que eu gostei muito de ter lido no Redemptoris Custos é o seguinte: José é aquele que Deus escolheu para ser o coordenador do nascimento do Senhor. Que belo. Veja, a gente muitas vezes tem uma ideia de que no nascimento só a mulher trabalha, né? De que o homem ele simplesmente assiste. Então nós podemos cair no erro de pensar que José estava totalmente inerte no nascimento do Verbo. Muito pelo contrário. José é o coordenador do nascimento do Senhor. Ele é aquele que tem o encargo de prover, né, todo o inserimento ordenado do Filho de Deus no mundo, mantendo o respeito pelas disposições divinas e pelas leis humanas. Né? Toda a chamada vida privada ou oculta de Jesus foi confiada à sua guarda. Que vida privada, né? A vida que Jesus estava em Nazaré, crescendo, aprendendo, construindo a sua identidade enquanto Messias, enquanto Filho de Deus. Né? José é aquele que toda a vida de Jesus está sendo confiada à sua guarda. Toda a vida de Cristo está confiada à sua guarda. Essa frase, ela parece ser uma frase simples. Dizer que a vida de Cristo está confiada à sua guarda. Mas se nós aprofundarmos isso, nós vamos ver que não é tão simples assim. Note, Jesus, ele é o Salvador de toda a história da humanidade. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Redentor. Ele é o Filho do homem, né? Ele é o Filho de Deus. Ele é o tesouro, como nós vamos ver lá no primeiro documento que nós lemos, né? O primeiro documento que nós lemos, que foi o Quemadimodum Deus. No documento Quemadimodum Deus, nós estamos vendo Jesus sendo apresentado como o maior tesouro de Deus.
e José sendo apresentado como guardião do tesouro de Deus. Note, quando você quer guardar um tesouro muito importante para você, você não coloca qualquer um como guardião, como protetor, como cuidador. Não. É aquela pessoa que você mais confia. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que José é o homem da confiança de Deus. Porque foi a José que Deus confiou os seus maiores tesouros. José é o homem da confiança de Deus. Né? José, como homem da confiança de Deus, ele foi testemunha ocular do nascimento. Ele foi aquele que verificou as condições humanamente humilhantes, né, do despojamento de Cristo. Ele é aquele que foi testemunha da adoração dos pastores. Ele é aquele que foi testemunha da homenagem que os magos, vindo do Oriente, dão a Jesus. Ele é a testemunha do crescimento de Jesus. Ele é a testemunha do crescimento de Jesus, que cresce em sabedoria, em estatura e em graça. São José é aquele que tem a função de criar Jesus. E aí você pode parar para pensar. Que missão grandiosa. Ele é aquele que cria o próprio Criador. José é aquele que cria o Criador da humanidade. Que missão grandiosa. A gente não consegue nem sequer imaginar as graças que José era revestido para ser capaz de criar o Criador do universo, de educar o Senhor da verdade. Então, de fato, José era revestido de importantes graças. Então, que nós não tenhamos dúvidas, que seja afastado de nós qualquer erro de dúvida, de pensar que José não é pai. José é o pai. E essa sua paternidade, ela não é só aparente ou apenas substitutiva, como diz o Redemptoris Custos. O apóstolo João Paulo II, ele quer que seja afastado de nós qualquer pensamento de que José ele estava apenas substituindo Deus. Não. Essa paternidade, ela está dotada plenamente da autenticidade da paternidade humana, da autenticidade da missão paterna na família. Nós sabemos que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. É um dos dogmas cristológicos. Uma vez que Jesus é perfeitamente homem, então nós não podemos pensar que Jesus não era perfeitamente filho. Ele era. E Jesus, como perfeitamente filho, reconhecia José como seu pai. Certo? Nós estávamos vendo José sendo relacionado com o caráter de proteção. A Redemptoris Custos, ela também vai trazer para nós José como modelo dos humildes. Modelo dos humildes porque só na humildade é que é possível ser obediente. Uma pessoa que não é humilde não é capaz de ser obediente. A humildade, ela é diretamente proporcional à obediência. Então, Jesus via essa humildade e essa obediência em José. E aprendendo com José
a virtude da humildade. Jesus, como diz na carta de São Paulo aos Filipenses, ele também não se apega à sua condição divina, mas é obediente e obediente até a morte de cruz. Não podemos separar as virtudes de Jesus das virtudes de Maria e de José. Na disciplina de Cristologia, na teologia, nós aprendemos que Jesus ele vai crescendo em estatura, sabedoria e graça, e ele vai aprendendo a sabedoria humana. Ele vai aprendendo as virtudes humanas. Jesus aprendeu as suas maiores virtudes com José e Maria. Então, São José ele é o modelo dos humildes. Ele é aquele que se apresenta como um protótipo de humildade. Outra citação que eu gostaria de destacar da Redemptoris Custos é trazendo de novo a ideia de proteção, trazendo de novo a ideia de protetor. São João Paulo II, ele diz o seguinte, lá no parágrafo 28, a igreja deve esperar muitíssimo da sua proteção e do seu patrocínio. Provém principalmente do fato de ele ser esposo de Maria e pai putativo de Jesus. José foi o seu tempo legítimo e natural, a seu tempo legítimo e natural, guarda, chefe e defensor da divina família. É algo conveniente e sumamente digno para o bem-aventurado José, portanto, que de modo análogo, aquele com que outrora costumava socorrer santamente em todo e qualquer acontecimento a família de Nazaré, também agora cubra e defenda com o seu celeste patrocínio a Igreja de Cristo. São João Paulo II, ele faz questão de atribuir uma perspectiva eclesiológica a José. José, que por meio das suas virtudes, como aquele que era legitimamente guarda, chefe e defensor da divina família, ele também se torna o guarda, defensor e chefe da igreja por meio do seu patrocínio. Cubra e defenda com o seu celeste patrocínio a Igreja de Cristo. É belo. Então nós não podemos jamais. Papa Francisco foi muito sábio quando ele nos recordou da necessidade de rezarmos a São José nas nossas orações eucarísticas. Toda Santa Missa nós recordamos São José. Na certeza, na convicção, na fé de que São José protege, defende, guarda a Igreja de Cristo. Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava lendo os documentos era que esses documentos eles foram escritos em momentos muito específicos na história da humanidade. Alguns desses documentos foram escritos em plena Guerra Mundial, na Grande Guerra, no século XX. Outro documento foi escrito no final da Segunda Guerra. Outro documento foi escrito no final do século XIX, quando estava acontecendo os grandes conflitos entre a Europa e a África. E em todos os documentos os papas dizem, nesses momentos difíceis devemos recorrer a São José. Não é à toa que o Papa Francisco pediu, em plena pandemia, que nós recorrêssemos a São José também. Sim, é verdade. Nesse ano faz 150 anos do documento, do primeiro documento da promulgação do decreto de São José como patrono da Igreja, é verdade.
queimado módum Deus. É verdade. Mas não é somente isso. Papa Francisco, na sua sabedoria, identificou que nos momentos mais difíceis que a igreja passou, São José estava lá. Assim também, neste ano que nós estamos passando com muita dificuldade por causa da pandemia, São José também deve ser buscado, deve ser procurado, deve ser recorrido. Na convicção, na certeza de que ele, assim como fez de tudo para proteger a Sagrada Família, ele também nos proteja de todas as maldades, ciladas e de todas as situações de dificuldade que nós podemos vir a sofrer. Então, José é aquele que cobre e defende a Igreja de Cristo. É o protetor. E a última citação da Redemptoris Custos, lá no parágrafo 31, diz assim: o Papa João Paulo II, ele termina o documento com uma oração. Muito linda a oração. Eu não podia deixar de colocá-la. Diz assim: nos dias de hoje, temos ainda numerosos motivos para rezar da mesma maneira. Afastai de nós, ó Pai amantíssimo, esta peste de erros e de vícios. Assisti-nos, propício do céu, nesta luta contra o poder das trevas. Engraçado, né? Essa oração aqui, ela é lembrada em 1989. Mas percebe como ela encaixa perfeitamente ainda hoje. Percebe o quão atual ela é. E assim também, como outrora livrastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim hoje defendei a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de todas as adversidades. Esse documento foi escrito em 1989. Mas se você for utilizar e aplicar ainda hoje, parece que foi escrito hoje. Parece que foi escrito hoje. E Papa Francisco diz: São José é grande este carpinteiro, silencioso, trabalhador e guardião, que carrega as fraquezas e é capaz de sonhar. Uma figura que tem uma mensagem para todos. Que nós possamos também sonhar com São José. Sonhar por dias melhores. Sonhar que essa pandemia passe. Sonhar que nós possamos passar e sobreviver a essas situações da melhor maneira possível. Sonhar nada mais é do que ter esperança. Que nós possamos, por meio desse ano de São José, alimentar o nosso coração de esperança de que tudo passa, esperança de que Deus está acima de tudo. E se em algum momento o nosso coração ficar temeroso, se em algum momento o nosso coração ficar assustado, que nós voltemos o nosso olhar para São José, para que ele nos enriqueça de sua coragem, de sua humildade, de sua perseverança, de seu zelo. Então esse foi o conteúdo que nós trabalhamos. Repito, é apenas uma síntese. Eu recomendo que você procure os documentos na íntegra, para que vocês possam apreciá-los da melhor maneira possível. Eu espero que esse documento possa trazer para vocês curiosidade para que possam ler o documento como um todo. Não podia deixar de encerrar essa palestra agradecendo a Dom Dulcênio pela confiança, pelo convite. Eu tenho certeza que ele poderia chamar tantas outras pessoas, mas confiou. Então, muito obrigado, Dom Dulcênio.
Muito obrigado pelo seu convite, pela sua confiança e a todos que estão fazendo parte da comissão episcopal para a família. Muito obrigado, Josec, por suas belas palavras profundas. Isso significa que, de fato, desde a semana passada que eu te pedi para trazermos este trabalho tão bonito, esta palestra tão profunda, que você realmente se envolveu nos livros, e a prova disso é que estava aqui acompanhando e vendo as mensagens das famílias, agradecendo a você por esta riqueza tão profunda para todos nós. De fato, eu sempre digo que Maria é muito lembrada, São José também, mas a gente sente que Maria, ela está mais presente, e nós não podemos deixar São José muito atrás, porque São José tem uma importância muito grande na história do nosso cristianismo. Afinal de contas, foi ele que Deus quis para que fosse o pai adotivo de Jesus, que é o nosso Salvador. Muito obrigado de coração, e quero também mandar um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu dizia há pouco instante da minha alegria, do meu contentamento em poder participar no nosso regional como bispo referencial de uma pastoral tão frutuosa nas nossas igrejas, 21 dioceses. Então, muito obrigado de coração, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.